Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024. Excelente quinta-feira para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Não estamos sentindo o frio ainda, mas no decorrer do dia, amanhã cedo, enfim, aguarde. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 8 de agosto, Dia Nacional do Combate ao Colesterol, data criada para a conscientização e prevenção de doenças cardiovasculares, primeira causa de mortalidade no Brasil. O colesterol é um conjunto de gorduras necessário para o organismo exercer algumas funções, como a produção de determinados hormônios, por exemplo. Portanto, precisamos dele, mas é preciso ingeri-lo de forma equilibrada para manter as taxas regulares. Dia 8 de agosto foi escolhido como Dia Internacional do Pedestre e tem tudo a ver aqui com a rádio, o motivo, né? Por causa de uma banda considerada por muitos como a maior banda de música de todos os tempos. Sem dúvida. É que foi nesse dia, em 1969, que os Beatles atravessaram uma faixa de pedestres na Abbey Road, em Londres, para tirar uma foto para a capa de um de seus discos, né? Então, ficou a data nessa homenagem. Hoje é o Dia Internacional do Gato. A data foi instituída em 1931, na cidade de Florença, na Itália, durante o Congresso Internacional de Proteção Animal, que reuniu ecologistas pioneiros na defesa dos animais. E algumas das cidades que comemoram o aniversário hoje são Campo Maior, no Piauí, Conceição dos Ouros, Minas Gerais, Morro do Chapéu, em Muritiba, na Bahia, Paracambi, no Rio de Janeiro, Alvinlândia e Votuporanga, aqui no estado de São Paulo. Quanta coisa, não? Para começar o jornal já é bastante coisa, já né? numa quinta-feira, assim. Essa foto dos Beatles atravessando essa rua é emblemática, né? Daqui 50 anos vai continuar sendo, e na minha opinião, né? Realmente é a banda que marcou época. Estava saindo da minha infância, quer dizer, estava na minha infância quando os irmãos curtiam os Beatles lá em casa, os irmãos mais velhos e tal. E ao longo da vida sempre gostei, sempre adorei, sempre curti os Beatles mesmo, né? Sem dúvida alguma, é a banda de todos os tempos, né? Fez história. 6:02. Agora vamos às manchetes do dia. Teremos atualizações sobre as eleições municipais. Filho mata a mãe em Pratânia. Fim de semana está chegando. Programe-se com a agenda do Primeiro Jornal. Tragédia no Rio Grande do Sul motiva debate sobre assistência em emergências na Faculdade de Medicina de Botucatu. Chefe de campanha do bloco de oposição a Maduro é presa na Venezuela. Há 2 meses das eleições municipais, TSE lança campanha de combate à desinformação. Justiça do Reino Unido começa a condenar os primeiros detidos em protestos da extrema-direita. Ucrânia surpreende com ataque contra sul da Rússia. Hoje teremos uma entrevista com a culinarista Teresa Teles. E vamos poder tirar dúvidas sobre a febre oropouche com a médica infectologista a doutora Juliana Olsen. E falando em Juliana, a gente sabe que é com ela que a gente fica sabendo como é que fica o tempo. Então, bom dia, Juliana Marques. Bom dia! Hoje em Botucatu haverá sol com muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Típico de muito calor, né? Mas hoje é o último dia quente. Amanhã o tempo mudará drasticamente com previsão de muito frio e chuva. Isso se deve a uma forte frente fria que começou a se formar no sul do Brasil na quarta-feira e está avançando em direção ao sudeste nesta quinta-feira, de acordo com os meteorologistas. O deslocamento desse sistema será capaz de mudar o tempo em todo o estado de São Paulo, inclusive no interior paulista, aumentando a intensidade dos ventos e até provocando chuva em algumas regiões. Segundo a Climatempo, os ventos aumentam nesta quinta em todas as áreas do estado de São Paulo, conforme o sistema se desloca. São previstas rajadas em torno de 40 a 50 km por hora no norte e noroeste de São Paulo e ventos de 51 a 70 km por hora entre capital e litoral. Conforme o Serviço de Meteorologia, a chegada dessa frente fria vai diminuir o calorão no interior de São Paulo. A partir dessa sexta-feira, a previsão é de sol entre nuvens e com chance de chuva, trazendo um alívio para o ar seco.
No final de semana, a condição para a chuva diminui em todo o estado, contudo a entrada do ar polar faz as mínimas ficarem bem baixas e a possibilidade de geada pontual em cidades do extremo sul e oeste paulista. Bom, com relação a tudo isso, gente, eu não gosto de vento. Vento forte dá uma sensação de insegurança, né? Por mais abrigado que você esteja, né? E quando você escuta as coisas que não podiam estar balançando. Por exemplo, o telhado, coisas do tipo. E quando caem, ontem um vaso caiu na garagem de casa e eu falei, que coisa, hein? Então, foi para baixo da cama. Então. Acho que o vento está forte, né? Então pode tirar o casaco do armário já, hein? Ah, já tá pronto. Pode se preparar. Já tá pronto, tá no cabide lá esperando. Amanhã a gente vem parecendo esquimó aqui. Que coisa. Mas é sexta-feira, né, gente? Pelo menos isso. Aí pode, né? A gente harmoniza, né? Com entenderam? certeza. 6h05, agora vamos àquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Bandido desiste de dar golpe em Lília Cabral e pede um presente inusitado. Um bandido tentou dar um golpe em Lília Cabral, atriz, né? Mas desistiu da ação ao descobrir que o contato era o da atriz veterana da Globo. O fato inusitado foi compartilhado nas redes sociais por Júlia Bertoli, filha da atriz. O bandido até buscou se passar pela filha de Lília Cabral, mas abandonou o possível ataque ao receber uma resposta da própria atriz. Boa tarde, mãe. Adiciona meu novo número, ok? Estou passando meus contatos pessoais para esse número, diz o golpista para Lília. Ela então responde, é golpe. O bandido então reage. É você mesmo? Eu sou seu fã, me envia um áudio, contou a filha da atriz aos risos, quando o golpe te faz cair na gargalhada, completou Júlia. Foi engraçado, porém, foi uma tentativa de golpe. Se não fosse Lília Cabral, ele teria tentado dar o golpe. Que coisa, né, gente? E a gente tem que ficar esperto, porque todo dia tem golpista tentando aplicar em cima da gente, em todos os sentidos, né? É aquela velha história, né? Alguém mudou de número repentinamente, sem avisar, e provavelmente vai pedir dinheiro, desconfie. Ninguém precisa de dinheiro assim do nada depois de mudar o número de telefone. Não tenha dúvida. 6h07. Esporte. Tivemos jogos da Copa do Brasil ontem. Nas oitavas de final, no segundo jogo. Falando ainda do resultado da terça-feira, o Vasco venceu o Atlético Goianiense por 1-0 e está nas quartas de final da Copa do Brasil. Ontem, após o empate de 2-2 no jogo de ida, o Atlético Mineiro derrotou o CRB por 3-0 e avançou às quartas. O Bahia fez 1-0 no Botafogo e passou para a próxima fase. A partida ficou marcada pela expulsão de Gregory nos acréscimos do primeiro tempo. O meia alvinegro subiu com Arias e na queda acertou o lateral colombiano. O Bragantino perdeu em casa para o Atlético Paranaense pelo placar de 3-2 e está eliminado da competição. O Palmeiras venceu o Flamengo por 1-0, mas está fora da Copa do Brasil. No Allianz Parque, o Alviverde foi melhor, mas a vantagem da primeira partida, 2-0, ajudou o rubro-negro. Vitor Reis marcou no primeiro tempo. No entanto, apesar do domínio palmeirense e dos sustos, não foi suficiente. Os dois treinadores foram obrigados a mudar o time por lesões. No Palmeiras, Abel não contou com Estevão, grande expectativa da semana, além de Zé Rafael, que ao menos começou no banco. Já Tite ficou sem De La Cruz e optou por começar com Alan. Os dois times voltam a se enfrentar em alguns dias. Olha só, ainda vai ter mais um jogo de Palmeiras e Flamengo. Campeonato Brasileiro, fim de semana, gente. No domingo, o Palmeiras vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro às 16 horas no Maracanã. Qual a expectativa, Márcio, depois dessa derrota? Nenhuma, viu? O que aconteceu já não tem mais ontem? esperança. Mas o Palmeiras jogou, pelo menos jogou legal ontem. Jogou muito bem. Eu não assisti nada, né? Esse negócio de levantar 3 horas da manhã. Então, eu não assisti o jogo, vi os melhores momentos hoje pela madrugada, mas jogou bola, pelo menos. Teve 2 gols anulados, né? O VAR mais uma vez, enfim. Mas eu acho que é muito próximo, né? Até o clima, os dirigentes do Flamengo tentaram que o governador do Rio de Janeiro, que veio assistir o jogo em São Paulo ontem, que ele fosse até o vestiário, não deixaram ele entrar, enfim, depois deixaram. Então essa confusãozinha deve ir para o Maracanã no domingo. Eu acho que não é legal. O Abel foi expulso, enfim. Mas são 2 grandes times, se a coisa ficar só no gramado, vai ser um belo jogo. E o Corinthians venceu o Grêmio por 3-1 nos pênaltis e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. No tempo normal, a partida terminou em 0-0 no Couto Pereira. Esse foi o mesmo resultado na ida na Neoquímica Arena. O Corinthians converteu os 3 pênaltis com Romero, André Ramalho e Giovani. O Grêmio perdeu com o Edenilson
Cristaldo e Pavon. Então, teve empate no primeiro jogo, empate no segundo jogo e teve que ir até emoção no final, né? Foi nos pênaltis, né? Deu pro Corinthians. É isso aí. Agora, Fluminense e Juventude empataram em 2-2 e o time carioca está fora da Copa do Brasil. O Fluminense precisaria vencer o Juventude por 2 gols de diferença. E hoje, fechando os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo enfrenta o Goiás, fora de casa. O tricolor venceu o jogo de ida por 2-0 no Morumbis. Assim, tem a vantagem de perder por 1 gol de diferença. Em caso de derrota por mais de 2 tentos, o duelo será decidido nos pênaltis. E se o São Paulo perder por 3 gols de diferença, se despede do torneio. Bom, é isso aí. E é legal, Copa do Brasil, a premiação é muito boa para o time que chega nas finais, enfim, é muito legal mesmo, movimenta e já tivemos, bem anos atrás, por exemplo, o Juventude já ficou campeão da Copa do Brasil, isso é muito legal, né? Pode surpreender, mas esse ano aqui não deveremos ter surpresas de um time teoricamente pequeno chegar às finais, né? É isso, gente. Futebol, né? O Palmeiras tá meio estranho, né? Mas fazer o quê? Tá bom. Eu só tava reparando na carinha aqui do Márcio. Vou fazer o quê, né? Poxa. Mas ainda somos bicampeões brasileiros, tem muita coisa pra acontecer, enfim. É isso aí. Futebol são 11 contra 11, vou fazer o que o professor mandou. É uma caixinha de surpresa. Uma caixinha de surpresa, né? Isso é antigo, hein? 6h11. Primeiro Jornal. Drops Olimpíadas 2024. E vamos do Brasil para Paris. Boa. A última quarta-feira olímpica teve medalha e classificações importantes para o time do Brasil nas Olimpíadas. Nas pistas de skate park, Augusto Aquio, conhecido como O Japinha, fez uma última grande volta e terminou com a medalha de bronze. Foi muito legal para quem assistiu. Muito bacana mesmo, né? 3 brasileiros na final do skate park. Eu falei, alguma medalha vai sobrar. Alguma medalha a gente vai conseguir. E o outro brasileiro ainda ficou em quarto. Então quase que um brasileiro passou o outro ali. É isso mesmo. No atletismo, Alisson dos Santos finalizou em terceiro a bateria, mas avançou à final dos 400 metros com barreiras pelo tempo. Além disso, Almir Júnior foi para a final do salto triplo como a quinta melhor marca. Nas águas, Isaquias Queiroz foi direto para a semifinal do C1 100 metros e segue na defesa do título olímpico conquistado em Tóquio 2020. Então, naquela outra vez que a gente comentou, ele não conseguiu passar as semifinais direto, foi às quartas, mas conseguiu agora. Conseguiu, vai estar agora. Vai estar agora na semifinal. Nas areias, Ana Patrícia e Duda novamente se impuseram e estão classificadas para as semifinais do torneio de vôlei de praia. No tênis de mesa, a equipe masculina acabou eliminada pela França no duelo pelas quartas de final. Mais uma vez tivemos que ver os brasileiros perdendo para os donos da casa. Mas pois é. Foi isso. Bom, e hoje pela manhã, na madrugada, nós tivemos, pelas Olimpíadas, nós tivemos a maratona aquática e quase, mas quando eu falo quase, por questão de segundos, a brasileira Ana Marcela, ela não conseguiu medalha, não conseguiu bronze, né? E ficou em quarto lugar na maratona aquática, mais de 2 horas de competição. Eu não assisti tudo não, viu, gente? Eu não assisti tudo porque eu acordo cedo, mas nem tanto assim. Mas enfim, uma pena, porque a brasileira foi muito bem, questão de estratégia e tal, né? Rio Sena e tudo aquilo que a gente já falou várias vezes, mas enfim, ela ficou em quarto lugar. E hoje nós tivemos também no Taekwondo, a Maria Clara, a brasileira Maria Clara, venceu na estreia e vai enfrentar campeão mundial agora às 10 horas, na sequência da sua participação nas Olimpíadas. Ela foi para cima, bem agressiva, eu gostei de ver o desempenho da Maria Clara, né? A gente vai ter canoagem e velocidade, a Valdenice Conceição vai para a semifinal agora no C1 200 metros, ela ficou segundo lugar para ela na classificatória. Então nós vamos ter tudo isso ainda. Vôlei de praia logo mais, né? A gente vai ter a Ana Patrícia e a Duda. Vamos ter canoagem com o Isaquias, como a gente acabou de falar agora no C2 500 metros. Vamos ter o vôlei feminino. Invicta a nossa equipe, não perdeu nenhum set no vôlei feminino. E às 11 horas, Brasil e Estados Unidos. Uma pedreira hoje, mas o Brasil vai para cima, vai amassar os Estados Unidos, nós vamos ganhar. É isso aí. Nós vamos ganhar. Pra cima. Olha, tá dando gosto de ver essas meninas do vôlei, né? A Gabi mesmo. Tá jogando muito, gente. É uma referência mundial no vôlei e é brasileira. E elas não estão dando chance para as adversárias, né? Mas não tem que dar mesmo. É sangue nos olhos, vamos partir para cima, vamos buscar essa medalha.
E nós temos, acho que 14 medalhas, nós temos a expectativa ainda de batermos o recorde, que foi em Tóquio, de 21 medalhas. Nós falamos ontem ainda, a expectativa da gente conseguir bater esse recorde. É difícil? Porque de repente alguns que a gente já esperava que não conseguiram, enfim. Mas nós temos o vôlei, o futebol no sábado, que já está com uma medalha garantida, prata ou ouro, vamos torcer para ser ouro. Nós temos o vôlei, como eu falei, o vôlei de praia, nós temos o taekwondo, enfim, o Isaquias. Nós temos aí... Tem algumas umas boas possibilidades ainda. A gente bater 21 ou 20... Bater 21 empata com o número de medalhas. Batendo 22 medalhas, a gente suplanta Tóquio. Mas será que conquista 7 de ouro de Tóquio? Acho que muito difícil. Estou dizendo até no número de medalhas, sim, né? De 21 para 22 medalhas. Mas difícil a gente conquistar 7 de ouro de Tóquio. É complicado. Já acabou a ginástica, né? A Rebeca não traz mais nenhuma. Mas nós não temos a Rebeca, mas nós temos a ginástica rítmica. Que acho que estreia hoje, né? Estreando hoje, inclusive, acredito eu que as brasileiras, inclusive, devem participar agora por volta de 7h30 da manhã. Enfim, a gente tem expectativa. Vamos aguardar, né? Durante o dia aqui a gente fica sabendo. E a gente se comunica pelos nossos grupos. E ainda falando de Olimpíadas, pois não? A dúvida de todo mundo, né? Por que tantos acréscimos? O Brasil teve 114 minutos a mais nas Olimpíadas. O torcedor brasileiro sofreu mais uma vez com os acréscimos nas Olimpíadas. Depois de ver a seleção feminina segurar a França por 19 minutos no segundo tempo, foram 18 na vitória contra a Espanha na semifinal. Tudo isso faz o Brasil chegar à decisão da medalha de ouro com 114 minutos a mais adicionados pelo árbitro. Ao todo, o time de Arthur Elias jogou cerca de 564 minutos em seus 5 jogos nas Olimpíadas. É quase o mesmo tanto do rival da final, os Estados Unidos, que chegam à decisão com 573 minutos. Mas depois de passar por 2 prorrogações no mata-mata. Os 114 minutos a mais representam um jogo a mais para o Brasil, que fez suas 5 partidas nas Olimpíadas em um intervalo de 12 dias. A seleção feminina tem uma média de 23 minutos de acréscimos na competição, ou seja, 11,5 por cada tempo. O exagero no tempo adicional é padrão no futebol de Paris 2024, mas os jogos da seleção brasileira têm acréscimos acima da média. Até aqui foram 830 minutos a mais em 54 partidas nos torneios masculino e feminino das Olimpíadas. Isso dá uma média de 15,37 minutos por jogo. O que tem se visto na Olimpíada é a aplicação mais rigorosa de algo que ficou evidente desde a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Tudo que for perda de tempo com substituições, atendimentos médicos, faltas e checagens do VAR devem ser compensadas com tempo de acréscimo, sem importar quanto tempo seja acrescido ao jogo. Segundo o que o Globo Esporte apurou, há uma preocupação especial com cera, com a demora para a reposição da bola e com tudo que seja entendido como demora deliberada para reduzir o tempo do jogo. A ideia é combater essas artimanhas com a mensagem de que elas não terão efeito prático, porque o tempo supostamente ganho será acrescido ao final das partidas. Brasil e Estados Unidos se enfrentam no próximo sábado às 12 horas de Brasília, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, no final do futebol feminino das Olimpíadas. Eu só penso o seguinte, imagina o preparo físico dessas meninas, ou dos atletas de uma forma geral, né? Você está preparado para enfrentar 90 minutos, com mais 5 de acréscimos, 3 de acréscimo, mas hoje, eu já vejo no Campeonato Brasileiro aqui, outro dia vendo um jogo, 7 minutos, já achei um absurdo, porque na tradição você tinha 2, 3 minutos, 4 no máximo. É o comum, né? Mas assim, se está fazendo cera, aplica o cartão amarelo, aplica o cartão vermelho, enfim. Mas a resistência física de tudo isso. Não, ninguém aguenta, é muito tempo, né? Não, e a gente fica assim com o pezinho atrás. Será que estão prejudicando o Brasil? Porque no último jogo, inclusive, a gente estava ganhando de 4-1 da Espanha. Deu mais 15. Eu falei, opa, aí mais 3. Fez o segundo gol nesses acréscimos, né? Além dos 15, deu mais 3, foi para 18. Enfim, não necessário isso, né? Enfim, a gente tá comentando porque eu acho que o preparo físico tem que estar redobrado. Com certeza. Senão, quem que aguenta? Eu não aguentaria. Né? E a Rebeca Andrade, Márcio, ela entregou o colã usado em Paris para o Museu Olímpico de Los Angeles. A ginástica Rebeca Andrade segue sendo marcada na história.
Nesta quarta-feira, a atleta entregou um dos colãs que usou nas apresentações da ginástica em Paris para o Museu Olímpico de Los Angeles, nos Estados Unidos. Este foi um dos uniformes que acompanharam Rebeca até a conquista do ouro na segunda-feira. Ela ressaltou: Eu me sinto muito honrada porque temos tantos atletas nessa Olimpíada. A gente fez história, a gente batalhou bastante para conseguir o espaço que a gente tem hoje e chegar onde a gente chegou. Então eu me sinto verdadeiramente lisonjeada por essa ação e por colocar o nome da ginástica, da minha equipe e o meu na história. No Museu Olímpico são mais de 10 mil peças que representam os atletas e estão expostas para a visitação. O colã que foi entregue para a exposição foi utilizado pela Rebeca no caminho até a medalha de ouro, a primeira na história do país na categoria. Nessas Olimpíadas, essa não foi a única medalha inédita da ginástica. Na disputa por equipes, Rebeca, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lohane Oliveira conquistaram o bronze na final e levaram o Brasil ao pódio na categoria pela primeira vez. Para o treinador da equipe, Chico Porati, o colã, que ficará no museu, representa todas as gerações da ginástica brasileira. Ele afirmou: Esse colã é da Rebeca, mas ele representa toda uma geração. É um feito que vai ficar realmente para a história. Foi uma jornada linda até chegar aqui. Gente, eu vi também falando da Rebeca, me parece que uma rede de cinemas aqui no Brasil, né, vai deixar o pessoal entrar gratuitamente, desde que tenha o nome de Rebeca. E também o nome Bia. É nome Bia também. Sim. Beatriz, no caso. Beatriz, no caso. Beatriz e Rebeca, sim. Muito legal isso, né? Seu nome? Eu acho que, inclusive, deveria ser decretado feriado nacional no dia 5 de agosto, em homenagem à conquista da Rebeca. Menos, Juliana, menos. São 6h21 agora, este é o primeiro jornal na Prevera FM, na sua manhã de quinta-feira. É a primeira informação que você tem aqui em Botucatu e região. Vamos ao intervalo, rapidamente voltaremos. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Se cada estilo pede uma cor, seu estilo está no Depósito de Tintas Botucatu. Temos uma ampla variedade de produtos das melhores marcas, como Coral, Souvenir, Real. O Depósito de Tintas Botucatu tem uma equipe experiente, pronta para te orientar e ajudar na escolha das cores e tintas ideais. Também oferecemos tintas automotivas e ceras, para manter seu carro como novo. Facilitamos suas compras em até 6 vezes. 2 lojas, Avenida Santana 150 e Avenida Deputado Dante Delmanto 2070. WhatsApp 997 46 96 55. 100.9. Prevera FM. Você sabia que o Sistema Prevera oferece desconto em faculdade? Na Faculdade Galileu, os associados têm 80% de desconto na matrícula até o dia 9 de agosto. Informe-se, 3811 4040. A sua cidade, no primeiro jornal. 6h23, balanço semanal das eleições municipais. Nós vamos ter, no começo desse mês de agosto, aconteceram as convenções para as eleições municipais. E o chefe do Cartório Regional Eleitoral, Igor Ignácio, nos atualiza com um resumo de tudo o que foi definido. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Igor Ignácio, chefe do Cartório Eleitoral daqui de Botucatu, Itatinga e Pardinho. Vamos para mais um balanço semanal de tudo o que aconteceu nessa última semana no que envolve a Justiça Eleitoral. Convenções foram realizadas, as últimas convenções neste final de semana, finalizando o ciclo dessa etapa para que os partidos pudessem escolher quem seriam os seus candidatos a prefeito, a vice e os respectivos vereadores. E também se eles coligariam ou não. Então essa é a grande questão, é a grande celeuma. Tivemos algumas novidades aí, no fechar das portas, e toda essa documentação, principalmente as atas, foram encaminhadas para a Justiça Eleitoral, que de pronto passou aí para a imprensa, para que ela possa dar publicidade dessas informações. Agora os partidos, eles devem encaminhar os registros dos candidatos até no máximo dia 15 de agosto.
Então essa que é a grande questão. Alguns já têm enviado esse material para a Justiça Eleitoral, nós já temos recepcionado, estamos analisando esses registros para que as pessoas, para que esses eleitores possam efetivamente ser chamados de candidatos, né? Escolhidos em convenção, agora tem que protocolar esse registro. Esta é a fase atual em que estamos. Nossos mesários, apoio logísticos, né? Praticamente todos já nomeados, todos já foram chamados, aceitaram. A gente vai agora estar só depurando ali, né? Aparando algumas arestinhas, né? Um que pode, um que não pode, onde pode, para poder já finalizar também. Então já tudo muito bem encaminhado. Essas são as notícias da Justiça Eleitoral desta última semana. Agora 6h25, lembrando que até o dia 15, né? Depois do dia 15, sim, oficialmente candidatos, depois da verificação pela Justiça Eleitoral. Agora 6h25, vamos a duas informações policiais com o Dr. Lourenço Talamonte, delegado seccional de polícia, e difícil a gente dar uma notícia como essa. Um caso de feminicídio que aconteceu em Pratânia. O filho matou a própria mãe. Vamos ouvir. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Tivemos um caso de repercussão aqui na região. Uma fazenda que fica no município de Botucatu, divisa com o município de Pratânia, onde o autor acabou atropelando a própria mãe dentro da fazenda, após um desentendimento, porque ele queria sair para beber, a mãe não queria que ele saísse, fechou o portão e ele acabou atropelando a própria mãe com o seu veículo. Depois disso, deixou ela caída e foi para um hotel onde estava bebendo uísque, e onde foi preso em flagrante pelos policiais civis de São Manuel e Pratânia, né? Os policiais civis das duas delegacias, ação conjunta, efetuaram aí a prisão desse sujeito aí. Foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pratânia e depois à cadeia pública de Itatinga. A mãe foi socorrida, mas infelizmente não suportou aí, em razão dos ferimentos que ela teve, né? Acabou falecendo. E também na fazenda tinha um espingarda, então ele foi preso em flagrante pelo feminicídio e também pela posse irregular de arma de fogo. Um abraço a todos. E a Polícia Civil também realizou, através da DIG, uma operação denominada Chamar, visando o combate aí à violência doméstica. Então, também nessa data, 2 pessoas foram presas durante essa operação aí realizada pela Polícia Civil de Botucatu. Terrível, né, gente? Complicadíssimo, né, dar uma notícia como essa, mas infelizmente aconteceu. 6h27. Tragédia no Rio Grande do Sul motiva debate sobre assistência em emergências na Faculdade de Medicina de Botucatu. Devido à grave crise humanitária provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul neste ano, o grupo de docentes da Faculdade de Medicina de Botucatu está organizando uma roda de conversa para explorar os desafios e oportunidades na assistência à saúde em situações emergenciais. Os desafios enfrentados na área da saúde têm sido imensos e persistem. Muitas unidades de atendimento foram severamente comprometidas e diversos profissionais de saúde, além de se empenharem para socorrer as vítimas, também enfrentaram suas próprias tragédias pessoais, como a perda de casas, bens e entes queridos. O comprometimento dos profissionais da saúde, aliado aos desafios impostos por situações dramáticas que demandam intenso esforço físico e emocional, realça ainda mais a importância de sua atuação no atendimento a emergências de grande magnitude. Voltado para residentes da área da saúde, médicos e multi-uniprofissionais, médicos e docentes da Faculdade de Medicina Unesp de Botucatu, bem como do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, o encontro ocorrerá no dia 21 de agosto, 16 horas, no Anfiteatro da Patologia. O médico intensivista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, João Carlos Batista Sampaio, compartilhará suas experiências, as dificuldades encontradas e a estrutura que ajudou a implementar para atender as vítimas das enchentes. O evento é organizado pela professora associada Cátia Regina Branco da Fonseca, pela professora assistente doutora Flávia Neves Buelone Dias e pelo livre-docente Guilherme Correia Barbosa. O debate será mediado pelas professoras Miriam Hashimoto e Joelma Gonçalves Martim, do Departamento de Pediatria da FMB. As inscrições gratuitas devem ser feitas pelo link www.fmb.br
www.inscrições.fmb.unesp.br e para mais informações, entre em contato pelo e-mail katia.fonseca@unesp.br. Prever FM 6h29 tem oportunidade de estágio na FEPAF. A FEPAF está contratando estagiários que estejam cursando administração ou áreas correlatas, com bolsa auxílio e benefícios. Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail rh.dp@fepaf.org.br. Agora 6h30, vamos saber da agenda para esse final de semana, para você se programar com a Tata Mello. Qual a agenda para o fim de semana? O Primeiro Jornal te dá boas dicas. Nesta quinta e sexta-feira, às 20 horas, haverá apresentação gratuita do espetáculo teatral Os Quatro Cantos de Eupídio, da companhia Navega Jangada, no Teatro Municipal, Praça Coronel de Moura Campos, número 27. Amanhã, às 15 horas, rola a oficina A Música como Forma de Narrativa do Teatro Popular, no Teatro Municipal, com entrada gratuita. E às 19 horas, o Cine Teatro exibe o filme Colegas, no CCRJ, Rua Batista Pesavento, número 213, Rubião Júnior, com entrada gratuita e classificação de 10 anos. Sábado tem a Banda Sinfônica Municipal, Banda na Praça, especial Dia dos Pais, às 10 horas, na Praça do Bosque, onde a Musitour traz Chorinho, com trio Corta Jaca, Mônica Maffei, Nath Maffei e Fernando Parré, às 11 horas. Mais tarde, às 17h30, tem Blues, com Zé de Credo e Pablo Rodrigues. E também tem rock com a banda Salum, às 19 horas na Estação Ferroviária Rubião Júnior, Avenida Bento Lopes, número 296, 510. Ainda às 19 horas de sábado, tem a exibição do documentário A Dança Break em Botucatu, na sede do Cine Clube para Todos, Rua Pedro Delmanto, número 677. Para encerrar o final de semana, no domingo, às 10 horas, no Mercadão Municipal, tem MPB com Diego Falcão. Primeiro Jornal, Prever FM. Mais uma vez, uma agenda recheada para o seu final de semana. É só se programar. Tem bastante opção. E para todos os gostos, né? 6h32, e o Ministério da Saúde tem 540 milhões em vacinas de Covid-19 que vencem em outubro. O Ministério da Saúde informou que possui cerca de 13 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 que vencerão entre o fim de agosto e outubro de 2024. Esses lotes, que representam um custo de aproximadamente 540 milhões de reais, incluem vacinas da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan e da Moderna. A pasta emitiu uma nota explicando que os contratos com as farmácias permitem a troca das vacinas próximas da validade por novas doses. O Ministério destacou que a Coronavac foi essencial no início da campanha de vacinação, mas agora busca adquirir imunizantes que protejam contra novas variantes do vírus. Desde maio, cerca de 1,5 milhões de doses da vacina da Moderna foram aplicadas, mas ainda há um grande estoque que deve vencer em breve. A pasta garantiu que a vacinação para a população de maior risco está assegurada com os imunizantes da Moderna. A desinformação foi apontada como um fator que impactou negativamente a vacinação no país, gerando desconfiança principalmente entre crianças e adolescentes. Desde 2023, o Ministério da Saúde tem trabalhado para combater a desinformação e incentivar a vacinação. A pasta tem investido em campanhas educativas e parcerias com influenciadores digitais para alcançar um público mais amplo e diversificado. Até o momento, a Covid-19 já causou mais de 4.639 mil casos foram registrados no Brasil neste ano. A médica infectologista Elaine Gagetti destaca que, mesmo após o fim da emergência da pandemia de Covid-19, a doença ainda deve ser tratada com seriedade, pois continua a causar mortes. A vacina permanece essencial para combatê-la. Ela também ressaltou ao Primeiro Jornal a importância de enfrentar a baixa adesão às vacinas. E por que será que tem baixa adesão, né?
É uma coisa muito triste isso que acontece com as vacinas, principalmente a da Covid. E isso, infelizmente, não é uma coisa apenas do Brasil. Nós temos visto esses movimentos anti-vax ao redor do mundo todo, e aqui no Brasil, muito focado na vacina da Covid. Infelizmente, houve uma politização muito grande. Essas notícias são fake, né? São notícias fake que as pessoas veiculam pela internet e que se espalham rapidamente. Do ponto de vista científico, não existe problema algum. As vacinas são muito seguras e se hoje nós conseguimos domar a Covid, né? Se hoje nós não temos mais uma emergência sanitária como nós tivemos em 2020, 2021, é graças às vacinas, né? São bilhões de doses já feitas ao redor do mundo inteiro. Então, assim, nós não temos registro de coisas muito graves que aconteceram. Existe algum efeito colateral? Existe sim, como qualquer outra coisa. Como qualquer outra coisa na vida. Veja, todos os dias existem pessoas que sofrem acidentes automobilísticos e ninguém cogita em parar de comprar carro, de dirigir carro, né? Todos os dias alguém se fere com uma faca e ninguém imagina assim, fazer com que todas as facas desapareçam do planeta, né? Mas assim, um ou outro caso que na verdade muitas vezes nem chega a ser comprovado que teve relação causal com a vacina, porque é muito difícil você estabelecer uma relação causal, né? Às vezes, assim, parece a vacina, mas aquilo é uma coisa que poderia ter acontecido, né? E às vezes nem tem relação, às vezes é uma coincidência, mas aí pronto, já sai na mídia, já um monte de gente fala, e isso é motivo para que se assuste as pessoas a não usarem vacinas. Na verdade, as vacinas são uma bênção de Deus para a humanidade. Graças às vacinas, as crianças hoje morrem muito menos, né? Você sabe que na Idade Média, no começo do século, até no início do século XX, quando essas vacinas não eram ainda muito constantes, né? Nos calendários vacinais, as famílias tinham que ter 15, 16 filhos para 2 ou 3 vingarem, né? Era uma judiação, assim, a mortalidade infantil altíssima. Então, as vacinas, aliado às condições de higiene das pessoas, fez com que a mortalidade infantil desabasse. A vacina é uma bênção, assim, a gente conseguiu assim diminuir muito assim a mortalidade infantil e estamos conseguindo também fazer com que as pessoas vivam mais e melhor graças à vacina. Não só da Covid, mas a vacina contra a gripe, a vacina contra a herpes zoster, vacina contra vírus sincicial respiratório e outras vacinas direcionadas para a terceira idade tem feito com que os nossos idosos vivam mais e vivam melhor. Então, as vacinas, elas são uma grande conquista da humanidade, uma grande conquista da ciência. E, infelizmente, a gente não sabe se por ignorância ou por maldade mesmo, muita gente acaba usando falsos conhecimentos, uma pseudociência para falar mal de vacina, para falar que isso faz mal, e isso é tudo mentira, né? Na verdade, do ponto de vista científico, quem acredita na ciência sabe que as vacinas são uma grande arma que a ciência nos disponibiliza para que nós possamos ficar menos doentes e para que nós possamos ter uma vida melhor. Grande abraço à doutora Elaine Gagetti, né, médica infectologista, sempre solista com a reportagem aqui do primeiro jornal da Prever FM. Bom, a gente está falando de saúde, tivemos aqui a informação de que ontem nós tivemos a eleição para o representante de São Paulo no Conselho Federal de Medicina. Foi uma disputa, inclusive,
política, gente. Conselho Federal de Medicina, os representantes de São Paulo fizeram uma eleição, parece que tinham 5 chapas, olha que loucura, né? E quem venceu foi o médico Francisco Cardoso, né? Ele que é infectologista. E esse médico, gente, na época dura da pandemia, ele era um defensor da cloroquina, né? Esse vai ser o representante de São Paulo no Conselho Federal de Medicina. É mole? Então, é isso que eu pergunto. Então, o Francisco Cardoso vai ser o representante de São Paulo, uma disputa bastante polarizada, mas esse médico, esse cidadão, Dr. Francisco Cardoso, defensor da cloroquina. 6h39, antes de sairmos para o intervalo, nós temos notícias de terremotos no Japão. Nós tivemos 2 terremotos potentes que abalaram a costa sul do Japão. Foram 2 terremotos de 6,9 e de 7,1 graus de magnitude. Atingiram na manhã dessa quinta as costas da ilha de Kyushu, no sul do Japão, segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos. Ondas de até 1 metro estão previstas em algumas áreas costeiras das ilhas, e informou também o canal público NHK. O primeiro terremoto aconteceu a uma profundidade de 33 quilômetros e o segundo a uma profundidade de 25 quilômetros também. O governo japonês informou em um comunicado que criou um grupo de trabalho para coordenar a resposta aos terremotos. O Japão fica sobre 4 grandes placas tectônicas no Círculo de Fogo do Pacífico e é um dos países com maior atividade sísmica do mundo. Então, não é novidade ter terremotos por lá, mas aconteceu agora há pouco, assim, na manhã dessa quinta-feira. Que coisa, né, gente? Vamos torcer para que não tenhamos muitas vítimas. Infelizmente, isso vira e mexe está acontecendo no Japão, né? 6h40, vamos a mais um intervalo comercial. Já já nós voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Convide sua família e amigos e venha comemorar com a gente a 10ª edição da Caminhada Regional Unimed de Bem com a Vida. Inscreva-se a partir de 1º de agosto pelo site www.caminhadaunimed.com.br. O evento será no dia 18 de agosto, 8h30 da manhã, saindo da Praça do Bosque. Doe 1 litro de leite e colabore com a Associação Mulher Unimed Botucatu. Unimed, suas histórias, nossas caminhadas. No trânsito, escolha Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. O que é real está no primeiro jornal. Prever FM. 6h42, chefe de campanha do bloco de oposição a Maduro é presa na Venezuela. Uma chefe regional de campanha do bloco da oposição venezuelana foi presa na noite desta terça-feira, de acordo com a oposicionista Maria Corina Machado. O partido Vente Venezuela, de Corina Machado, confirmou a prisão da coordenadora regional identificada como Maria Oropesa. Oropesa fez uma transmissão ao vivo mostrando, segundo ela, o momento de sua detenção. Eu não fiz nada de errado, disse a coordenadora na transmissão. No vídeo feito de dentro de um imóvel, a chefe de campanha mostra um grupo de homens arrombando a porta do local. Após conseguirem abri-la, os homens, alguns encapuzados, sobem uma escada em direção a Maria Oropesa sem nem falar nada, nem mostrar ordem de prisão. O partido Vente Venezuela afirmou que não foi apresentada nenhuma ordem judicial que Oropesa foi sequestrada por forças do regime de Maduro. Horas antes, a chefe regional de campanha havia publicado uma postagem nas redes sociais criticando a criação de uma linha de telefone do governo para receber denúncias de crimes de ódio contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Corina escreveu: peço aos moradores de Guanare que se dirijam à Avenida 17 com a Rua 8, onde os responsáveis pelo regime pretendem prender Maria Oropesa, diretora do comando Convsla, em portuguesa, né? Escreveu Corina. Oropesa é chefe da campanha de Edmundo Gonzalez, no estado de Portuguesa,
no noroeste da Venezuela. Ela coordenava a campanha de Maria Corina Machado antes de a oposicionista ser impedida de concorrer à presidência do país em janeiro, pelo Tribunal Supremo da Venezuela, alinhado ao regime de Maduro. O governo venezuelano não havia se posicionado sobre o caso até a última atualização desta reportagem. Na quinta-feira, Nicolás Maduro disse ter prendido mais de 1.200 pessoas após os protestos que tomaram o país depois da eleição venezuelana em 28 de julho. Maduro também prometeu capturar outras 1.000 pessoas. Apenas 3 dias após a eleição na Venezuela, Maduro disse que Maria Corina Machado e Edmundo González, candidato da oposição, deveriam estar atrás das grades e afirmou que a justiça chegará para eles. A própria Maria Corina Machado disse em um artigo publicado no jornal americano The Wall Street Journal que teme também ser alvo de prisão. Já o candidato da oposição, Edmundo González, foi convocado a comparecer ao Tribunal Supremo de Justiça na Venezuela, em Caracas, nesta quarta-feira, dia 7, para prestar depoimento. O González não compareceu na última vez que foi convocado pelo tribunal na última sexta-feira, dia 2, para uma sessão junto de outros candidatos presidenciais em que houve a assinatura de um termo de aceite do resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral, que proclamou a reeleição de Maduro. A Venezuela foi às urnas na semana passada e o Conselho Nacional Eleitoral, que corresponde à Justiça Eleitoral na Venezuela, anunciou vitória de Maduro mesmo sem divulgar as atas eleitorais, documentos que registram votos e o resultado em cada local de votação e que ainda não foram divulgadas oficialmente por Caracas. No sábado, dia 3, uma contagem independente das atas eleitorais, feita pela agência de notícias Associated Press, indicou que o candidato oposicionista venceu o pleito, realizado na semana passada com uma diferença de 500 mil votos. O CNE, que é comandado por um aliado do presidente venezuelano Nicolás Maduro, alegou demora no sistema de contagem de votos por conta de um ataque cibernético. A oposição venezuelana alega que González venceu, com base na contagem das atas eleitorais. Os oposicionistas disseram ter tido acesso a mais de 80% das atas por meio de representantes que compareceram à grande maioria dos locais de votação e criou um site onde colocou todos os documentos. A checagem da AP foi feita com base nessas atas. E o González também ontem foi convocado e não compareceu. Agora eu pergunto, você iria? Claro que não. Né? É tudo um golpe para ser preso, né, para tirar de evidência o candidato de fato vencedor das eleições na Venezuela. A gente vai ter muito pano para manga, a gente está aguardando um posicionamento mais duro dos países e o Brasil está encabeçando esses países, questionando as atas, a veracidade das atas, enfim. Vamos ter muito assunto ainda com relação à Venezuela. Com certeza. 6h46. Justiça do Reino Unido começa a condenar os primeiros detidos em protestos da extrema-direita. O Reino Unido vem enfrentando uma série de protestos da extrema-direita na última semana. Alimentados por desinformação online, britânicos vêm entrando em confronto com a polícia para se manifestar contra a imigração por causa do ataque à faca que matou 3 meninas que participavam de um clube de férias temático de Taylor Swift em Southport. O culpado do crime, no entanto, é britânico. Como o nome do responsável pelo crime não havia sido divulgado por ele ser menor de idade, houve disseminação de informações incorretas sobre sua identidade. Para conter a onda de violência, a justiça ainda suspendeu a ordem de anonimato e divulgou o nome do acusado, Axel Rudakubana. Mas a medida não foi suficiente. A polícia de Merseyside confirmou que o jovem de 17 anos nasceu em Cardiff, é filho de pais ruandenses e parece não ter nenhuma ligação conhecida com o islamismo. Nessa terça-feira, dia 7, após centenas de detenções, 3 manifestantes presos foram os primeiros a receber sua sentença. Todos se declararam culpados e foram condenados por perturbação à ordem pública. Derek Drummond, de 58 anos, foi condenado a 3 anos de prisão e também responde por agressão após dar um soco em um policial. Declan Geiran, de 29 anos, ficará preso por 30 meses e também foi condenado por incêndio criminoso após atear fogo em uma van da polícia. Liam Riley, de 41 anos, ficará 20 meses na prisão e responde ao crime de desordem com agravante racial. Na segunda, dia 5, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer,
prometeu fortalecer a justiça criminal para garantir condenações rápidas. Ele também anunciou a criação de um batalhão de polícia permanente para lidar com os tumultos, depois que, dias antes, 2 hotéis usados para abrigar requerentes de asilo foram atacados. Segundo a BBC, há relatos de pelo menos 30 protestos sendo planejados para esta quarta, haviam, e cerca de 6 mil policiais estavam mobilizados para contê-los. Um centro de imigração em Walthamstow, no nordeste de Londres, é um dos listados como alvo. Há um contraprotesto programado para ocorrer no mesmo horário. Vários escritórios de advocacia especializados em imigração e centros de apoio a migrantes fecharam durante essa quarta. E alguns serviços médicos de família em áreas afetadas pelos protestos disseram que fechariam mais cedo para proteger as suas equipes. O chefe de polícia de Londres, Mark Hawley, disse que os policiais estarão em locais estratégicos para agirem rápido e que o planejamento foi baseado na lista de possíveis alvos, mas que os agentes também estarão prontos para outras eventualidades. Mensagens que circulam nas redes sociais e grupos de WhatsApp detalham áreas a serem evitadas. O governo e a polícia condenaram as ameaças. O adolescente que realizou o ataque que desencadeou todos os protestos não foi acusado de terrorismo, mas enfrenta 3 acusações de assassinato pelas mortes de Alicia da Silva Aguiar, de 9 anos, Elsie Dot Stancombe, de 7, e Bibi King, de 6 anos. Ele também vai responder por 10 acusações de tentativa de homicídio pelas 8 crianças e 2 adultos que ficaram feridos. O juiz decidiu colocá-lo em prisão preventiva em um centro para menores. A situação também está complicada no Reino Unido, E hoje nós teremos mais informações a respeito desses constantes protestos. 6h50. Ucrânia surpreende com ataque contra sul da Rússia. A Ucrânia surpreendeu a Rússia com novos ataques contra a região de Kursk, no sul do país de Vladimir Putin, levando Moscou a mobilizar reservas e determinar a retirada de civis de vilas próximas à fronteira entre os dois países. A ação é uma tentativa de Kiev de desviar a atenção e recursos dos russos que ameaçam romper defesas ucranianas na região de Donetsk, no leste do país. Uma das 4 que Putin anexou ilegalmente em 2022, depois da invasão do vizinho, cujo controle foi colocado pelo presidente russo como uma das condições para negociar a paz. Por ora, é incerto o resultado da iniciativa do governo de Volodymyr Zelensky, que já havia visto suas forças se exaurirem devido a uma nova frente aberta pela Rússia no norte do país em maio. Aquela ofensiva foi contida, ainda que siga em curso, mas os custos de mão de obra e equipamento de outras partes dos 1.000 quilômetros de linhas de batalha. Do ponto de vista de propaganda, é um gol de Zelensky, que precisa mostrar ao mundo que ainda tem condições de guerrear, além dos ataques pontuais com armas de precisão ocidentais contra a frota do Mar Negro na Crimeia ou o emprego de drones contra alvos na Rússia. Um espectador potencial é Donald Trump, o republicano que pode voltar à Casa Branca na eleição de novembro e já disse que quer acabar com a guerra em um dia, sugerindo concessões territoriais a serem feitas por Kiev. Vídeos percorrem a internet russa com cenas de caminhões incendiados e até aviões de ataque sobrevoando áreas em combate. Os ataques começaram na terça, dia 6, e foram inicialmente repelidos, segundo o Ministério da Defesa da Rússia e observadores do país. Mas foram renovados na noite, entrando a madrugada de ontem, quarta-feira, naquilo que a pasta classificou de intensa batalha. As forças ucranianas estão apoiadas por tanques e veículos blindados. Elas tentam chegar à cidade fronteiriça de Sudzha, 530 quilômetros a sudoeste de Moscou, mas aparentemente foram bloqueadas. De forma impossível de verificar agora, o Ministério disse já ter destruído 50 blindados, incluindo 7 tanques. Sudzha tem valor estratégico. É o ponto final de distribuição de gasodutos russos rumo à Europa. Ainda que o consumo europeu do produto tenha caído 25% do que era antes da guerra, ele ainda é importante para a economia russa e passa por meio de acordo que ainda vale pela Ucrânia. De forma típica, Kiev não comentou ainda a operação, esperando seus resultados. Nas incursões de fronteiras anteriores, o governo Zelensky colocou a responsabilidade em grupos russos dissidentes baseados em seu país, ainda que os blindados e armas empregados nas ações fossem da Ucrânia. Seja como for, a Rússia acusou o golpe. Putin disse que o regime de Kiev lançou uma nova grande provocação
e está bombardeando indiscriminadamente a população de Kursk. Até aqui, o foco de preocupações do russo era a região vizinha de Belgorod, que recebia ataques com mísseis e drones diários. Putin ordenou a ofensiva sobre Kharkiv, ao norte, justamente para tentar conter essas ações, tomando terra, mas sem muito sucesso. Agora, os ucranianos atacaram um pouco mais ao norte, partindo da região de Sumy, que foi atacada por aviões russos nessa quarta. O governador interino de Kursk, Alexei Smirnov, disse que a situação está sob controle, mas determinou que vilarejos próximos da fronteira sejam evacuados e que moradores de cidades maiores coloquem proteções nas janelas contra eventuais estilhaços de drones abatidos. Fácil viver num lugar desse, né? Então, nesses locais, né? E essa história toda continua e parece que não vai acabar nunca, né? Não vai acabar. Você nota que todos os dias a gente é obrigado a falar aqui da situação novidade, Rússia e Ucrânia, situação no Oriente Médio, situação na Venezuela, enfim, terrível tudo isso, né? O mundo está vivendo terríveis momentos. Verdade. 6h54, o governo lança sistema intruso de alerta de desastres. 11 cidades vão testar a tecnologia. O governo lançou nesta quarta-feira, dia 7, um novo sistema de alerta de desastres com avisos mais intrusivos que saltam na tela do celular. Além de ser implementado em todo o país, o sistema vai ser testado em 11 municípios do Sul e Sudeste. O novo sistema de alertas vai emitir alertas com sons e mensagens em formato pop-up no celular, que se sobrepõem ao conteúdo exibido na tela. Para receber os avisos, o usuário não precisa fazer cadastro. Se você estiver com um celular compatível, como uma rede 4G e 5G e em cobertura, essa mensagem vai chegar para você, explicou Borges. O sistema vai ser operado pela Defesa Civil, que vai delimitar uma área em situações de risco e então emitir o sinal. Qualquer celular compatível com o sistema e com cobertura dentro desse perímetro vai receber a notificação. Segundo Borges, aparelhos de celular comprados a partir de 2020 já são compatíveis com a tecnologia, que vai funcionar em redes 4G e 5G. Além disso, os avisos por SMS que precisam de cadastros vão continuar existindo. A implementação da tecnologia foi iniciativa da Anatel, que, em 2022, determinou que as operadoras implementassem o novo sistema de alertas. A engenharia do sistema foi concluída no final de 2023, quando Claro, TIM e Vivo implementaram a ferramenta em suas redes. No entanto, a implementação da tecnologia dependia do treinamento dos agentes da Defesa Civil que vão operar o sistema e da elaboração de um plano de comunicação com a população. Essas duas etapas estavam sendo conduzidas em parceria com o Ministério das Comunicações e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 6h56, intolerância religiosa. Denúncias crescem mais de 80% no primeiro semestre de 2024. Destruição de templos religiosos, obstáculos para a realização de cultos, comentários discriminatórios e, muitas vezes, agressões físicas e até assassinatos. São muitas as notícias sobre intolerância religiosa em todo o país e os casos se refletem em números. De janeiro a junho de 2024, o Disque 100, canal de denúncias do Ministério dos Direitos Humanos, registrou um aumento de mais de 80% nas denúncias contra a liberdade religiosa em relação ao mesmo período do ano passado. Se no primeiro semestre do ano passado o canal contabilizou 681 denúncias, no mesmo período deste ano, os registros saltaram para 1.227. Segundo o levantamento feito pela pasta, os casos representam uma média de quase 7 denúncias por dia. Além disso, as denúncias registradas em apenas 6 meses neste ano alcançaram quase o número total de registros do ano passado inteiro, 1.482 denúncias. O perfil das vítimas, muitas vezes, também se repete. A maioria é composta por mulheres e negros. Entre as denúncias registradas de janeiro a junho de 2024, mais da metade, 647, foi cometida contra pessoas pretas ou pardas. Para o diretor de promoção dos direitos humanos do Ministério, Fábio Mariano, as principais vítimas no Brasil são aqueles que praticam religiões de matrizes africanas. Mariano diz: o discurso de ódio tem sido produzido com o intuito de desqualificar, desumanizar, destruir grupos ou pessoas de maneira muito assertiva no que diz respeito a determinados grupos sociais. Temos visto como isso se revela em relação a mulheres,
pessoas negras, pessoas idosas, LGBTQIA+. Esse discurso se revela também mais enfaticamente contra praticantes de diversas religiões, mas tem recaído no Brasil, principalmente contra religiões de matrizes africanas, como a Umbanda e o Candomblé. Quase metade das violações, 46,2%, aconteceu na própria casa da vítima, mas parte delas, 8%, também pode acontecer no ambiente virtual. O Observatório Nacional dos Direitos Humanos, outro órgão vinculado à pasta, aponta que, em 6 anos, as denúncias por crimes de intolerância religiosa em páginas da internet triplicaram. Os números saltaram de 1,4 mil registros em 2017 para 4,2 mil em 2022. O observatório ainda não apresentou dados fechados de 2023. Segundo Fábio Mariano, a alta no número de casos reflete uma sociedade que pratica discriminações e intolerâncias, mas também significa que as pessoas têm tido mais coragem de denunciar, já que essas violações tendem a ser subnotificadas. Segundo a pasta, ainda neste ano será lançado o Comitê Nacional de Liberdade Religiosa, que, além de integrantes do Ministério, vai ter representantes da sociedade civil. Além disso, a Coordenação Geral de Liberdade Religiosa produziu cartilhas digitais sobre o combate à intolerância religiosa e ao racismo religioso para distribuir aos gestores estaduais e municipais de escolas. É terrível, né? Saber que tem aumentado a intolerância religiosa no Brasil mais e mais, né? E é até estranho falar disso, que a gente fala de religião de matriz africana, mas a Umbanda, na verdade, é brasileira. Então, é uma série de desinformação, de fato, né? Que gera esse preconceito todo. É a cultura do ódio que implementaram no Brasil nos últimos anos e que a intolerância religiosa é um dos alvos sempre desse pessoal. Aí eu te pergunto, que diferença faz se a minha crença não bate com a sua? Você acredita no que você quiser e eu acredito no que eu quiser? É o respeito, respeito ao próximo, né? Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.